Sim. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou Andressa de Oliveira Vasconcelos, sou consultora organizacional, professora, mentora, recrutadora, né? E hoje a gente está aqui com essa live com o tema consultoria de RH. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Letícia Marques, consultora de RH, mentora, também professora e presidente do maior programa de empregos do Brasil. Nós estamos hoje com a live com a nossa convidada, Olivia. Ela vai se apresentar para vocês, gente. Sou Olivia, sou consultora também, sou administradora, consultora de recursos humanos também, de finanças, que eu tenho pós em recursos humanos, e trabalho em consultoria e mentoria de negócios. E agradeço às meninas, Andresa e Letícia, por esse convite. É um prazer estar com vocês, tá? Muita honra. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Olivia, você quer contar um pouquinho para o pessoal como que você iniciou com consultoria na área de recursos humanos? Sim, eu venho, né, de uma carreira de muitos anos, né, dentro dos cargos de gerência administrativa e financeira, onde a gente desenvolvia os recursos humanos também. Então, estava numa empresa que eu fui, a princípio, né, o que me levou a lidar, a gostar dos recursos humanos? Foi que eu entrei numa empresa que prestava serviço para uma outra agência e a gente cuidava da parte de recursos humanos. Então, eu fui me especializar. E aí eu vi que os recursos humanos, mesmo eu sendo administradora, gerente administrativo, e levando o foco da minha consultoria para a gestão financeira e gestão de processos, eu percebi que sem a gestão de recursos humanos, nada disso anda. Então, aí eu comecei. Então, eu trabalhei vários anos como gerente, e um problema de doença, né? Eu tive um câncer de tireoide, e aí eu precisei de afastar um pouco do trabalho. E quando eu voltei, eu fui demitida. Então, isso para mim foi o fim do mundo. Aí eu falei assim, vou trabalhar autônoma, né? Vou desenvolver minha carreira de consultoria. E aí eu fui para uma agência de consultoria, onde eu dava consultoria em gestão de negócio. Tanto que eu sou consultora em gestão de negócio e agora migrando para a mentoria, né? Com esse novo projeto. Mas sempre trabalhei aliando recursos humanos. Então, quando eu entro nas empresas para fazer a consultoria, eu foco recursos humanos, eu trabalho os dois juntos, inclusive, assim, tem 10 anos já que eu atuo como consultora empresarial, né? E sempre, nunca deixo recursos humanos separar. Eu posso pegar agora mesmo, eu acabei de fazer uma proposta de plano de carreira, mas já estruturando processos, né, para reclassificação de cargos na área de consultoria de recursos humanos também. Então, tem uma boa bagagem aí, e é o que todas as empresas buscam, é o que vocês trabalham, que eu acho, parabenizo vocês pelo excelente trabalho, eu tenho acompanhado vocês, né? Gente, essas meninas são um show, né? Eu tenho acompanhado Obrigada. bastante, né? E tá dentro da linha que eu gosto, né? De valorização humana, de capacitar o profissional, né? De lidar mais com a parte humana, em vez de ser tudo só financeiro, né? Então, aí vem a minha experiência desse processo, de estar atuando, né? De uma experiência prática, depois uma necessidade de trabalhar sem fronteiras, que eles falam, mas na realidade eu não estou bem sem fronteira, que eu trabalho na minha região mesmo. Sou de Belo Horizonte, né? Então, agora que eu estou indo para o online, eu peguei uma consultoria online, que é gestão de negócio, gestão estratégica. Já chamei o diretor para envolver a equipe, né? Trabalhar os recursos humanos, porque quando tudo, gente, que faz dentro da empresa, os recursos humanos é o ponto de partida, que são as pessoas, né? Você lidar com pessoas para fazer acontecer, para obter o resultado. Então, está na frente de todos os meus trabalhos, recursos humanos está na frente. Maravilha. Você criou uma apresentação para a gente, né? Se você quiser iniciar. Sim, eu desejo a todos que estiverem assistindo, né, que a gente consiga passar o tempo é curto, porque a consultoria de recursos humanos ela é muito ampla, né? Tem vários processos que tem que ser desenvolvidos. Daria um curso longo, né? Mas aqui o nosso objetivo é passar assim o principal, né? Vamos dizer assim,
um alerta, assim, o que é o recursos humanos? Para os empresários verem assim, não, eu preciso de contratar essas meninas, né? Para desenvolver o trabalho para a gente, eu preciso de ter RH na minha empresa. Porque, às vezes, a gente vai falar um pouco mais para frente, né? O que eles confundem aí de recursos humanos, mas vai ser bom. Então, eu espero que quem assista essas aulas, né? Essa live, tire bom proveito e entre em contato depois para esclarecer mais dúvidas, se for necessário, né? Maravilha. Não ficou muito boazinha, não, porque eu ia apresentar outra, né? Então, ó, o que é a consultoria de recursos humanos? Eu vou falando, então, e vocês, Letícia e Andressa, vai interrompendo e perguntando, pode ser? Então, aí eles falam assim, o que é uma consultoria de recursos humanos, né? Então, a empresa, geralmente são empresas especializadas de recursos humanos ou profissionais liberais, autônomos, que atuam dentro da empresa. Então, eles são chamados pelo o próprio dono da empresa, né? O empresário, quando ele sente uma necessidade, por algum motivo, né? Ele quer resolver algum problema dele de pessoas. Aí ele fala de funcionários, eles não falam de pessoas, né? De funcionários, mas é de pessoas, a gente está fazendo gestão de pessoas. Às vezes eu denomino colaboradores, mas a realidade são pessoas, a gente faz gestão de pessoas, não de recursos humanos. Apesar que a consultoria de recursos humanos, mas eu mesmo uso consultoria de gestão de pessoas, porque aí fazer recursos financeiros, né, patrimonial e tudo. Então, é gestão de pessoas, você trabalha com pessoas. E aí, esse profissional dessas empresas de recursos humanos, ou então os próprios profissionais autônomos, eles entram na empresa para analisar o ambiente organizacional da empresa. E o foco principal é as pessoas, tá vendo? Como que elas vivem ali dentro, como que está o relacionamento delas com os líderes. Aí o objetivo dessa análise é identificar, fazer um diagnóstico, igual as outras áreas mesmo, né? Finança faz diagnóstico, gestão de processo faz diagnóstico. Então, o RH faz um diagnóstico, só que ele faz um diagnóstico focado no que está acontecendo nos processos, por que os processos não estão funcionando, por que não estão e o que as pessoas estão precisando, interferindo nesses processos que não estão funcionando. Então, ele faz essa análise. Por exemplo, vamos pular, a própria menina do departamento pessoal erra folha, faz um tanto de coisas que não entrega a tempo e tudo. Então, a análise vai fazer por que essa menina, que está dentro do setor de pessoal, está cometendo esses erros, né? E aí vem um conceito mais pesado, porque acha que assim, é recursos humanos. Aí, gente, eu queria até pontuar. Recursos humanos é uma divisão, departamento de recursos humanos é uma divisão, um departamento. Ele é dividido em recursos humanos, a parte de desenvolvimento de pessoas, que é o T&D, onde você trabalha a parte comportamental, e o departamento pessoal, que é a parte burocrática, a parte operacional. Então, a maioria principalmente pequenas empresas, a maioria das empresas eu não posso dizer, mas as pequenas empresas, elas costumam pôr um departamento pessoal e falar que é recursos humanos, né? E às vezes a pessoa que está ali no operacional não consegue, não tem conhecimento suficiente para fazer desenvolvimento de pessoas, que precisa de ter um outro conhecimento, uma outra abordagem. E aí aí nesse caso entra a consultoria para dar esse suporte. Ou se ela não tem um profissional de RH lá dentro da empresa, o trabalho de consultoria também serve para capacitar ou então fazer esse trabalho paralelo dentro com as empresas, né, dentro da empresa, digamos assim, para que ela desenvolva as pessoas, que atenda esse aqui, objetivo de melhorias, né, propor melhorias. Então, a gente fala assim, por que você vai contratar? É o mesmo objetivo da outra consultoria. O consultor de RH, ele tem uma visão externa, né? Então, ele não está envolvido ali com a liderança. Então, o gestor, às vezes, ele não está vendo uma coisa no funcionário, no colaborador, na equipe dele, a gente chama de liderado, né? No liderado dele, uma coisa que um consultor veio, através de uma entrevista, de uma pesquisa, conseguiu identificar
uma necessidade daquele profissional e desenvolve ele, em vez de demiti-lo, né? Então, esse consultor, ele enxerga essas anomalias que o gestor não vê na sua equipe e traz propostas de melhorias, de treinamentos, de mudança de função, né? Então, tem toda uma análise de perfil aí, né? Um mapeamento do perfil do profissional para ver por quê. Ele pode estar no lugar errado, ele pode ser excelente numa outra função, né? Então, essa adequação de carga. Falar alguma coisa, Letícia? Sim, pode falar. Queria só te perguntar, normalmente, aí você aqui, ó, por que contratar uma consultoria? Qualquer empresa pode contratar uma consultoria ou eu queria que dissesse para o pessoal, eu tenho específico, né? Porque Sim. A gente sabe, ali naquela parte que você falou em relação ao início entre o DP e a gestão de pessoas, tem empresas que confundem. Para elas, DP e gestão de pessoas é tudo a mesma coisa. E eu queria que você respondesse essa pergunta. E não é. Qualquer empresa pode contratar. Eu falo que toda empresa deve contratar, entendeu? Toda empresa deve contratar. Por quê? Até as pequenas, as menores, que às vezes fala que não precisa, ela pode não ter um profissional de RH fixo, porque ela pode achar, lindeza, porque ela pode achar que é caro, mas ela pode contratar um serviço de consultoria. Tipo, vocês não fazem o treinamento, né? Vocês fazem treinamento, capacitam um profissional para ele entrar lá dentro da empresa. Ele pode pegar um profissional que tem um curso de gestão de pessoas e a consultoria assessorar. Então, para quê? Por quê, gente? Independente se a empresa é grande ou não, ela precisa de dar resultado através das pessoas. E o maior erro das pequenas empresas é exatamente isso, não ter essa visão de recursos humanos, de valorização das pessoas. Então, eu falo assim, contrate, gente, que aí a empresa menor, tendo pessoas mais capacitadas, ela vai crescer muito mais rápido. Concordam? E aí a visão deles é assim, não, eu sou pequena, eu vou contratar qualquer um. Que, outro dia a gente estava falando de processo de seleção, se não me engano era com a Letícia, que nós falamos, o rapaz pegava o profissional lá na rua e puxava ele para dentro da empresa. Estou precisando de um, você quer trabalhar? Vem cá. E não é isso. Então, parte aí, né, que vocês têm, a Letícia caiu, vocês têm abordado a necessidade do recrutamento e seleção, que é uma parte do recursos humanos, né? Não é DP. Então, é a grande diferença. Então, a Letícia, não sei se ela está ouvindo, tá não, né? Acho que a Letícia... eu acho que ela fechou a câmera. Eu só queria fazer uma observação. Eu escuto muito de alguns profissionais, principalmente gestores, né, de algumas empresas, que o profissional interno de RH, né, dentro da empresa, tenta fazer, né, ou um treinamento, ou um plano de cargos e salários, e não tem aquele aval, né, da alta gestão. E quando contrata uma consultoria, a consultoria consegue dar aquele resultado. Você consegue identificar o porquê, né, que o profissional interno não consegue obter os resultados? Muitas das vezes é falta de autonomia, medo de segurança do próprio profissional que está ali, né? Medo de colocar suas decisões e o chefe, o líder ou o empresário contradizer, não gostar. Muitas vezes envolve muito com o colaborador e não consegue pontuar assim, a hora que precisa ser mais duro ou menos duro, né? Porque, na realidade, tem que achar um equilíbrio, né, Andressa? O equilíbrio entre o RH, ele tem que achar o equilíbrio entre a necessidade do funcionário, né, do colaborador que entrou na empresa, e a necessidade da empresa. Então, eu falo que é um caminho de mão dupla. Então, quando faça-se um contrato quando se faz a admissão, o funcionário já entra esperando alguma coisa e a empresa já espera algo dele. Então, isso tem que estar muito claro. E muitas vezes o profissional de RH, pode ser um DP que passou para ser RH, não ter muita formação, ou então ele não tem voz ativa, ele não consegue se posicionar diante da liderança dele, aí ele acaba sendo omisso e não consegue desenvolver, principalmente porque a gente nem podia muito falar isso aqui, mas é normal, toda empresa dá um jeitinho, né, de
algumas coisas não pagar para o funcionário. E aí o RH quer que paga. Aí o RH fala, tem que pagar, não sei o quê. O próprio as leis trabalhistas, né? Aí já é o DP, né? Que tem que falar, tem que pagar. E o profissional e o empresário fala assim, não, eu vou correr o risco. Tudo bem, vai correr o risco, né? É um direito do empresário correr o risco de gerar um passivo trabalhista, ele não vai bater de frente. Mas aí, quando chega uma consultoria de fora, que ele está pagando mais, e fala, não, senhor, o senhor precisa de fazer assim, assim, e trazer esse profissional de RH que está interno para junto da consultoria e treinar a consultoria fortalece ele. Mas muitas das vezes é por isso, Andresa, sozinho ele perde autonomia e aí ele fica pelo salário. Muitos ficam pelo salário, entendeu? Eu preciso de trabalhar se acomoda, e eu fico. né? Ou roda. É triste, né? É. Mas é a verdade, ou roda, né? Então, Uhum. a gente na consultoria mesmo, eu acabei de fazer um curso de consultoria, mais um, aperfeiçoando as consultorias, e uma que o instrutor falou foi assim, de vez em quando você tem que demitir seu cliente, porque o cliente da consultoria é assim, gente. E tem mais esse detalhe da consultoria. Vocês vão implantar as ideias, vocês levam o projeto, mas se o empresário e os líderes não executarem, a coisa não acontece. E a culpa não é de vocês, a culpa não é dos consultores, certo? Porque quem faz realizar são as pessoas que estão executando ali. Então, isso também tem que estar bem claro para eles, porque assim, eu pedi, eu orientei, não fizeram, então foi o processo interno. Talvez você mude a estratégia, para ver se de uma outra forma eles consigam desenvolver. Mas aí ela estava falando, de vez em quando você tem que deletar o cliente. Mas aí eu volto na questão do funcionário que precisa do trabalho. Às vezes eu estou precisando muito da consultoria, um exemplo, né? Vamos supor, é duro ter que... Eu já fiz isso com um cliente meu, eu precisei de suspender, falei assim, olha, vamos suspender até você executar o que eu passei, e depois eu volto para dar continuidade, porque o senhor está jogando o dinheiro do senhor fora, não está executando, porque isso fica ruim para os dois lados. Fica ruim para você, porque você fica com a imagem queimada, e o empresário achando que foi você que não executou, que não deu resultado, e na realidade não foi a equipe dele que não envolveu. Mas ali para frente a gente vai falar como envolver, tá? Tá bom. Respondeu, Andresa? Respondeu sim. Tá. Aqui eu peguei uns conceitos de consultoria da Academia dos Consultores, que o que é a consultoria? Às vezes a gente dá uma dica, né? Faz isso na sua empresa, faz isso. A gente acha que está dando consultoria de graça, ali está dando dica. Então, consultoria não é dicas, é um processo que tem transformações, que exige transformações das pessoas e da própria postura da empresa, tira as pessoas da zona de conforto. Isso significa o quê? Que quando a gente entra dentro da empresa para fazer uma consultoria, principalmente de RH, as pessoas ficam um pouco desconfortáveis. Uns vão adorar, está vindo coisa nova, vai sair coisas boas para a gente. E os outros, às vezes os líderes, ou os donos da empresa também, a hora que a gente começa a mudar coisas que eles, conceitualmente, eles não estão acostumados, começa as retaliações. Aí a gente não vai medir força, viu? A gente vai contornando, vai vendo onde tem as entradas para a gente conseguir realizar o nosso trabalho, né? Precisa de ter um método, uma estrutura, você entra programado, como que as etapas da sua consultoria, para você não se perder, e também a consultoria, nesse caso de ter essa estrutura, para o próprio empresário ver andando, sabe? E no final você, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aí ele vai vendo a evolução. Então ele vai comprando a sua ideia. Então, se você não tiver estruturado, cada hora chega e faz uma coisa, você se perde dentro do contexto da consultoria, dentro da organização, e o empresário também não vê, e faz essa menina está me enrolando. Aí, às vezes, ele próprio faz você se enrolar, porque você vai com o seu projeto, seu cronograma certinho, e chega lá e ele tem outra demanda. Então, gente, nós consultores temos que falar assim, olha, meu projeto hoje, meu cronograma é esse. Se eu for fazer o que o senhor quer, nós vamos atrasar isso. O que o senhor vai pretender? O senhor está ciente disso, né? E aí você faz, porque não vai deixar de fazer, porque é uma necessidade dele. Mas aí, quando você voltar, você reforça, fala assim, agora nós vamos dar continuidade. E só sair se realmente não tiver jeito para fazer outras coisas. Às vezes a gente chega lá dentro da organização, tem um conflito de liderança, você tem que ir lá administrar, e você estava fazendo descrição de processo, de tarefas,
né? Descrição de atividades, né? Então, é o método. É uma condução, aqui eu falo, olha aqui para você ver, é uma condução de especialistas, nós somos especialistas, mas quem atua são as pessoas da empresa, é aquilo que eu falei antes, né? Se as pessoas não executam, aí o processo não anda. Então, a gente tem que estar sempre claro e com cautela estar mencionando essas responsabilidades, entendeu? Aí o consultor, né? O que é o papel do consultor? Aqui eu já até falei, mas eu vou ler um pouquinho rápido aqui. Analisa o relacionamento entre funcionários e gestores para criar estratégia de mudança que estejam alinhados, olha aqui, aos objetivos da empresa e que também sejam de interesse dos objetivos dos colaboradores. É o que eu falei lá no início, lembra? Que nós não podemos, o gestor de RH, se ele for fixo ou se for consultoria, ele não pode trabalhar só em um sentido. E aí, às vezes, Andressa, quando você me pergunta por que o profissional do RH às vezes não consegue desenvolver a consultoria chega e desenvolve, é por causa disso. Está acabando o prazo já? Já. Então, é por causa disso, porque se a gente cair, tem gente ligar de novo? Então, aqui ele tem que ter os dois objetivos, aí ele acha dificuldade em andar, e mais esse, em desenvolver, né? O papel é amplo, o diagnóstico de problemas para otimizar o resultado do RH, definir soluções de melhorias, né, dos papéis e estabelecer metas. Então, tem que trabalhar com metas, traçar os caminhos para onde que quer chegar, os resultados. Então, os funcionários têm que saber, as equipes precisam saber onde que estão cada papel, né? O que eles têm que chegar. Então, o líder tem que ser bem claro, é o processo de liderança, ele tem que ser bem claro onde ele consiga falar para o colaborador dele onde quer chegar. E a consultoria vai chegar ali para fazer essa análise de perfil. Eu vou ter que dar uma acelerada, né? Pelo jeito. Mas então, vem de várias empresas, né? Definição dos objetivos, elabora a proposta. Eu quero falar para vocês as etapas da consultoria, a análise. Vamos ver se dá tempo. Pelos prazos curtos. A análise, ela chega, ela faz a consultoria minuciosa dos processos relacionados ao RH. Ele tem as ferramentas de análise, que são as entrevistas, questionários, as pesquisas de dados, né? Eles fazem todas, são indicadores, e as bases que ele analisa o organograma, se tem uma estrutura hierárquica perfeita, define os cargos, né? Como que são os cargos, o processo de seleção, como é feito o processo de seleção, então isso tudo o profissional de RH está levantando dados. Como que é o turnover? Aqui ele está levantando indicadores para trabalhar, né? Aí ele vê se os indicadores são reais, se precisam ser desenvolvidos, está vendo? Sistema de remuneração, comunicação, a liderança, como que é o absenteísmo, o clima, né? A pesquisa de clima, a gente faz uma pesquisa de clima também para ver onde que vai desenvolver, se a equipe está motivada ou desmotivada. Então, isso é tudo uma análise que o empresário, que o consultor está fazendo. E aí, os outros passos é os passos comuns. Diagnóstico, elabora o cenário atual, que aqui, diante daquelas informações que ele levantou lá, ele vai elaborar esse relatório. Aí, ele relaciona por departamentos da empresa, como que está cada departamento, o que cada departamento precisa para desenvolver, e aí vem o plano de ação. Aí vem mais um detalhe que eu gosto de reforçar. Esse plano de ação, ele é feito junto com o gestor e com os líderes. Por quê? Eu já fiz esse plano de ação sozinha. Fiz o diagnóstico, cheguei aqui, escrevi o plano de ação, voltei e apresentei. Compraram a ideia no papel, mas na prática não comprou. Então, por que vocês acham que na prática não comprou? Quer comentar? Porque não condizia com a realidade da empresa? Porque eles não foram envolvidos no processo e muitas coisas não concordavam, não foi discutido. Então, isso aqui, quando você envolve os líderes, porque os líderes vão ser multiplicadores, eu não vou treinar a equipe inteira. Então, o gestor de RH ele vai treinar o líder aqui, apresentar os pontos e falar com o líder como que vai ser desenvolvido. Precisa de treinamento? Vamos preparar um treinamento. Precisa de remanejar alguém da função? Ele orienta e o líder está consciente.
a partir do momento que... Um pouco disso que você falou também, né, Andressa? Porque ele não está a par de tudo que eu determinei, aí algumas coisas ele pode não concordar. Aí, se furar um processo, fura todo. Letícia ia falar algo? A internet está... Peraí. Meninas, estão me ouvindo? Estamos. Sim, pode falar. A internet está travando toda hora. Mas você falou um pouco sobre isso. Realmente, se o líder não comprar a ideia, os colaboradores também não vão fazer. Se você, como líder, é a cabeça da sua equipe e você não compra a ideia e não passa para os colaboradores não fazem. Tá? Por quê? Porque tudo isso é o principal. Ou através do líder, ou até mesmo o empresário não comprou a ideia e não faz também, automaticamente todo mundo vai pensando da mesma forma e acaba o quê? Acontecendo o quê? Isso. Tá sem som. Isso. Acho que ela ficou sem som. Tá sem som, Letícia. Tá toda hora, tá travando e eu fiquei aqui e fechou. Mas esse é um papel importante que você está falando, Olivia, em relação a isso, tá? Mas eu queria falar para quem vai assistir, então vai ficar gravada, nós vamos colocar nas redes sociais para falar um pouco sobre a nossa mentoria. Tanto eu e a Andressa, nós estamos focando, tá? Em mentorias para profissionais de RH. Se você está vendo essa live aqui hoje, tá? Nós trouxemos a convidada, que é a Olivia. Toda semana nós estamos fazendo, gente, uma live sobre um assunto na área de RH. Se você tem interesse em atuar na área de RH, é profissional de RH, nós estamos com uma mentoria, tá? Onde nós estamos com apenas, né, a primeira mentoria gratuita. Lá você vai passar o passo a passo, nós vamos conversar, você vai mostrar o que você está buscando e a gente consegue te entregar a solução. Então, quem tiver interesse, gente, a gente vai deixar nesse vídeo nosso contato, meu e da Andressa, tá? Para vocês entrarem em contato com a gente, para a gente agendar conforme a nossa agenda. E realmente agora, essa semana, nós estamos no final do mês, estamos com poucos horários. Então, se você tiver interesse em fazer essa mentoria ainda, tá? Dá tempo ainda de você marcar, mas estamos com poucos horários, né, Andressa? Não sei se você quer falar um pouco. Sim, só ressaltando que a nossa mentoria, a gente vai mostrar o passo a passo, né, de como o profissional de RH atua, né, com consultoria, né, igual a Olivia estava explicando como funciona a consultoria de RH, a gente vai também ensinar o passo a passo, como que o profissional ele atua. O nosso tempo ele está acabando, né, não então, vai dar tempo. Quem quiser participar da mentoria gratuita, a gente vai deixar os contatos aqui, vai só entrar em contato com a gente, né, pelo WhatsApp, a gente agenda um horário. Olivia, a gente queria agradecer. Obrigada. Eu queria só reforçar para vocês duas, para o pessoal que está assistindo, gente, esse material aqui, né, que a gente começou a passar aqui, nós não finalizamos, mas ele é enriquecedor e é o que a Andressa e a Letícia passam para vocês. Então, aproveite essa oportunidade e também, mesmo que você já seja um profissional dentro dessa empresa, procure esses treinamentos, porque aí fortalece a argumentação de vocês dentro da empresa, né, gente? Aí pode ser o treinamento, pode chamar elas para fazer o treinamento em loco, né, dentro da própria empresa, como também vocês podem procurar esse treinamento, aí a mentoria das duas, que é muito enriquecedor e é necessário, porque, gente, se vocês não se omitirem dentro das organizações, vocês vão se perder e vão ser mais um. Então, faz a diferença, vem. Eu recomendo, eu conheço o trabalho das duas, então é muito bom. E aí, isso aqui é uma sequência onde depois elas vão jogar práticas aqui em cima, né, gente? E é muito válido. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço as duas pelo convite, né? E eu deixo o material aí também, Letícia, para se vocês, que tem mais coisas para frente, por causa do tempo não dá para a gente abordar, mas aí sei que vocês aplicam também, então eu espero que todos façam um bom proveito, tá bom? Obrigada Agradecemos, pela participação, coração. Olivia. Nada, eu que agradeço. Espero ter contribuído.